aconteceu, gente? Olha como o mundo dá voltas lá no UOL. Entre a extrema-direita e a democracia, há um fascistoide em pele de cordeiro. Vamos ver juntos aí. Há um mal-estar em Brasília chamado Síndrome da Falta de Centro. Parece um problema de física, eventualmente de metafísica, mas não. Eu falo sobre política. Em alguns setores, o que se tem ainda é saudade. E há muito de justeza nisso do finado PSDB. PSDB? Vamos de Torquato Neto, que foi cantado pelos Titãs, mas de repente a madrugada mudou e certamente aquele trem já passou. E se passou, passou daqui para melhor, foi. Talvez não tenha sido para melhor, mas que foi. Ah, isso foi. Já era o PSDB. PSDB que é curioso, né? O Reinaldo veio desse bojo tucano, né, gente? É muito interessante aí. A história do jornalista Reinaldo Azevedo explica a história da política nacional. É muito interessante isso. Já escrevi um texto sobre isso lá na Folha Democrata. Se vocês não leram, eu pego aqui para vocês se vocês pedirem no chat. Mas vamos lá, queridos. Essa nostalgia do centro é sentida de modo mais agudo por algumas áreas. Na imprensa, ela é muito frequente, essa nostalgia, né? Há uma certa dificuldade por ali de se pronunciar e se admitir a palavra direita. Ainda se confunde com palavrão, com falta de educação, modos rudes e ódio aos pobres, que é o Bolsonaro, né, gente? Quando há uma exposição mais clara do ideário e quando se o submete à história das ideias, o diagnóstico é inequívoco, direitismo. Mas ainda há relutância. Não, eu sou de centro, parece mais delicado. Continuar lendo aqui, gente. E se há alguém que me acompanha até aqui e avalia que eu estou demonizando o direitismo, bem, ou não está entendendo, ou não estou sendo suficientemente claro. Respeitados os fundamentos da democracia representativa e as garantias individuais e públicas, e isso hoje se traduz por acatar os fundamentos da Constituição, da nossa, não a dos outros, os direitistas deveriam ter a coragem de assumir o que pensam sem receio. Eu tenho problemas com as chamadas palavras caixa ou palavras gaveta. Hoje, a mais abarrotada de coisas incompreendidas, generalizações, simplismos e bobagens é a polarização. O Reinaldo tá que nem nós, meu. Ele acha que polarização é uma expressão vazia. O que se sabe com certeza é que é preciso superá-la, exorcizá-la e esconjurá-la. Os que mais a pronunciam, diga-se, como um marco a ser superado, são os covardes e preguiçosos, com frequência as duas coisas. Sem coragem ou disposição para combater a fascistização da política empreendida por Bolsonaro e sua súcia. E por óbvio, nesse ponto, já me tornei eu mesmo, segundo essa turma, um agente da polarização. O Reinaldo hoje é chamado de petista. Então ela não existe? Sim. Mas qual é a polarização? Qual é a polarização? Não é difícil identificar o discurso e a prática da extrema-direita no Brasil. Mas ou a polarização se faz de dois polos, ou se tem um erro de registro. Tem um erro de registro em quem fica falando o tempo inteiro que a gente está vivendo a polarização. Ou me contam agora, por favor, não me deixem para depois e matem a minha curiosidade, onde está a extrema esquerda que tensiona com o bolsonarismo, ou se está diante de uma fraude conceitual. Existe extrema esquerda, gente, mas ela não polariza. Definitivamente. O bolsonarismo é um fenômeno organizado, gente. A extrema esquerda, não. A extrema esquerda, no máximo, tem briga aí no nosso chat aqui. É o que o Reinaldo tá falando, a polarização não existe. O que existe é o fascista e o sistema político. O fascista gerado pela Lava Jato. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a leitura de vocês. Vão curtindo e vão compartilhando. E por que isso é importante? Porque aquela síndrome da falta do centro é alimentada também por essa falácia. A ilação é verossímil, sim, é crível, mas é estupidamente falsa. Um pouco mais sobre a polarização antes que se avance. Se há hoje, no Brasil, polos que tensionam a corda, tal tensão não é provocada de um lado pela extrema-direita e de outro pela extrema-esquerda.
A oposição principal se manifesta entre os que pretendem romper os fundamentos da democracia expressos na Constituição de 1988 e pouco importa quanto defeito ela tem a carta, quantos defeitos tem a carta e aqueles que desejam preservá-los. Sabem por que a síndrome de falta de centro tem um demiurgo de sua fantasia literalmente um fantasma? Porque inexiste o meio termo entre os que querem a democracia e os que não querem. Ou você quer a democracia ou você não quer. Você pode discordar do Reinaldo, mas se você quer a democracia, você está do lado dele. Quando se fala do centrismo como um ente que rejeita as disrupções tanto à esquerda, de caráter revolucionário, ou freneticamente reformista a ponto de impedir a consolidação das instituições, como à direita, com as suas ações disruptivas de caráter fascistizante, então se está a falar de algo que realmente existe. Trata-se da tal democracia liberal ou democracia burguesa, que assumiu no tempo, muitas vezes, as feições de social-democracia, modelo com o qual a direita conviveu muito bem também para conter a esquerda. Observem, se a democracia é um meio termo que rejeita os extremos disruptivos, inexiste um centro virtuoso se o outro de um dos polos é o próprio regime das liberdades. Esse lugar implica a morte do próprio regime. Eis aí o que se pode chamar de armadilha turca. O Partido da Justiça e Desenvolvimento, uma legenda disruptiva de assento religioso, decidiu que o seu outro era a democracia laica, que passou a ser tratada como um extremismo. Erdogan é um ditador que vai se perpetuando por meio das eleições e parte considerável dos democratas está na cadeia. Segundo dentro da Turquia, né? Governo de centro-direita, num evento a empresários, na segunda, o ex-ministro José Dirceu fez a seguinte afirmação: o presidente Lula montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não. É um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado, às vezes dentro do PT. Porque realmente parte do PL, do PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo. Porque isso é uma exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. Porque o Brasil está radicalizado e polarizado por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro. É um fundamentalismo religioso com ataque à democracia. E ainda chamando o apoio da direita internacional e da direita norte-americana. Não é só o ex-presidente Trump como o do Musk. Essa é a realidade do Brasil, que o Brasil está vivendo hoje. Dirceu alterou a sua fala depois, por meio de nota, e continuou a dizer a verdade, embora deslocando o governo para a centro-esquerda. A assessoria de imprensa do ex-ministro José Dirceu, do PT, esclarece que ele avalia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um governo de centro-esquerda apoiado por partidos de direita e não um governo de centro-direita, como acabou afirmando durante o seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera Brasil. Sua fala se deu no contexto de análise da atual polarização política, reforçando a ideia de que o governo se pauta pelo diálogo, com o ingresso de partidos como PP e republicanos, uma exigência do momento histórico em que vivemos. A ideia de um governo de centro-esquerda apoiado por forças de direita para consolidar uma maioria no Congresso e conquistar uma base social mais ampla já foi externada, inclusive em entrevistas do ex-ministro à imprensa. Aí vai o Reinaldo defender o Zé Dirceu. Retomo, o governo é de centro-direita, como eu acho que é, ou é de centro-esquerda? Tanto faz. E de fato, gente, que nem a gente tava falando aqui no chat, tanto faz. O que eu tava falando sobre a questão da gente criticar o governo Lula, gente? Eu quero que o governo Lula vá pra esquerda, não porque eu gosto do nome esquerda, mas porque vai ser bom pra todo mundo. Mas o governo, ele tem que dialogar, infelizmente, com forças reacionárias. Porque senão ele cai. É uma matemática muito delicada que o governo Lula enfrenta. E aí o Reinaldo fala, tanto faz. De fato, a polarização se dá entre o governo democrático, com forte presença da direita, e
na expressão do líder petista, fundamentalismo religioso com ataque à democracia. Silas Malafaia pregou abertamente no evento de domingo que os comandantes militares imponham ao Senado o impeachment de Alexandre de Moraes. Bolsonaro o abraçou no palco e apoiou a mão no seu ombro e o golpista continua a pregar o golpe. Você repudia, Reinaldo, que se tente uma alternativa de centro para a eleição de 2026? Eu não repudio nada. Eu quero saber que, ou a quem, chamam de centrista, já que para esses de fato o centrismo de Lula, com viés à direita, não serve. Falaram-me outro dia que até de Tarcísio de Freitas para esse posto. Aquele que tem Guilherme Derrite como secretário de Segurança Pública, que considera Bolsonaro o maior líder popular do Brasil, que comparece a ato golpista ou que é saudado no palanque do golpismo. Não, Tarcísio não é de centro, gente. Voltando ao começo e encerrando, iniciei esse texto falando sobre os que padecem da síndrome de falta do centro. E depois apontei que em muitos casos trata-se de direitistas que pretendem passar um verniz nas suas convicções. Observei que isso nem seria necessário desde que abraçassem a democracia como valor inegociável. Encerro trazendo mais uma vez Tarcísio ao debate. É evidente que ele goza de boa vontade de parte considerável da imprensa, não? Fiel discípulo de Bolsonaro, busca trânsito também em setores que são hostilizados pelo ídolo, não abre mão de ser um deles, mas pretende, com Derrite tudo, exibir uma face mais civilizada. Qualquer um que se apresente, chame-se Tarcísio ou J. Pinto Fernandes, para ser um centro entre a extrema-direita e o regime democrático, será apenas e tão somente o candidato a coveiro da própria democracia. O meio termo entre bolsonarismo e a Constituição será só um fascistoide em pele de cordeiro. Derrite civilizado, PQP, né, meu querido Rafael? Queridos, lemos esse texto, esse excelente texto do Reinaldo, uma baita defesa da fala do Dirceu e de quem tem alguma coisa na cabeça, porque o Zé Dirceu é um cara inteligentíssimo.